Olá, muito bom dia! Amado e amada do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Todo-Poderoso esteja em abundância no seu coração. Que haja muita paz que excede todo o entendimento, porque ela é o árbitro dos nossos corações. Que haja gratidão também no seu coração, porque hoje, 1º de março, já entramos no terceiro mês do ano. 1º de março de 2023. Continuamos experimentando o dom da vida. O Senhor permitiu o fôlego de vida nesta caminhada terrena. E enquanto a vida sempre haverá esperança, o milagre poderá estar batendo a qualquer momento na nossa porta. Hoje, Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem para a sua edificação, para a sua reflexão e extrair lições para o seu dia a dia, tanto na vida profissional, emocional, familiar, como na vida espiritual. E o tema de hoje é 3 segredos do paralítico no tanque de Betesda. Tanque de Betesda. Muitos já ouviram a falar e pregações a respeito do milagre no tanque de Betesda, uma passagem muito conhecida, mas talvez poucos conhecem a história do tanque de Betesda. Esse tanque, ele era propriedade de uma casa que ficava bem em frente a esse tanque. E esta casa está, inclusive, até hoje lá, porque ela foi tombada pelo patrimônio histórico. Então, para se chegar ao templo, se entrava pela Porta das Ovelhas e passava-se por este tanque, e em frente a este tanque havia então ainda esta casa que foi transformada numa capela. Igreja hoje, quando as pessoas visitam Israel, passam por essa igreja, por essa capela chamada Capela de São Joaquim e Santana. Os donos, os proprietários desta casa, que hoje é uma capela, eles eram Joaquim e Ana. Joaquim e Ana. Este casal, eles tiveram 2 filhas. A mais velha, chamada Maria Salomé, foi casada com um homem muito rico chamado Zebedeu, tendo 2 filhos, Tiago e João. João, exatamente o mesmo que está escrevendo esta história. E a mais nova, chamada Maria. Maria, casada com o carpinteiro José da cidade lá de Nazaré. Nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. Ora, João, ao narrar essa história, no capítulo 5, a partir do verso 6, ele diz: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Então, Jesus conhecia aquele lugar desde a sua infância. E o texto está dizendo que Jesus sabia que este homem era paralítico e estava ali há muito tempo. Então, qual é o primeiro segredo que nós encontramos nesta história ilustrada por João, o paralítico no tanque de Betesda? Ora, Jesus deve ter passado por ali com seus pais, indo às festas que se realizavam durante todo o ano no templo. E como dissemos, ele conhecia, ele sabia que este homem estava ali há muito tempo.
Mas por que é que ele não curou este paralítico? E somente agora ele está trazendo a cura para este paralítico. Porque todo milagre tem dia, hora e lugar para acontecer. Não havia chegada a hora em que Jesus teria iniciado o seu ministério. E mesmo Jesus passando por ali várias vezes e tendo conhecido esse paralítico. Mas, no momento em que Jesus, então, começa o seu ministério e encontra-se, vai a uma festa, uma das festas nesse templo, então ele desvia do seu caminho do templo e chega até o paralítico no tanque de Betesda, lugar que ele conhecia desde a infância, e aí então ele leva a cura até a este paralítico. Não havia também chegado o momento deste paralítico. Foram 38 anos. Jesus tinha 33. Então, o momento exato, a hora exata, o lugar exato, o tempo exato, Deus tem para todo e qualquer milagre, para toda e qualquer bênção que Ele vai entregar aos seus filhos e filhas. O segundo milagre que nós encontramos nesta história do paralítico do tanque de Betesda é que Deus trabalha contrário à nossa visão. As coisas acontecem nas mãos de Deus não segundo o nosso conceito, não segundo a nossa visão e da maneira como nós esperamos. Muitas vezes o milagre está a um passo de nós pronto para acontecer, mas nós não enxergamos. Assim como este paralítico, quando Jesus diz: "Você quer ser curado?", ele começa a dar desculpas: "Ah, não tem ninguém que me leva lá". Então, ele não entendeu que havia chegado o seu momento e quem estava diante dele para curar. Por quê? Porque o Senhor trabalha na contramão da nossa visão. Há situações que o Senhor prepara um momento em que o milagre está prontinho e diante de nós. Ele espera apenas uma palavra nossa, ou uma oração, ou uma atitude, ou um passo de fé para acontecer o milagre e para ser entregue o milagre na nossa vida. Então, é preciso entendermos que o milagre já está pronto, o milagre já chegou, não devemos viver por vistas, segundo as circunstâncias e aquilo que nós estamos vendo, mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. Enquanto a vida, há esperança e a qualquer momento o milagre pode acontecer. E qual seria então o terceiro milagre? O paralítico do tanque de Betesda. Ora, quando nós encontramos Jesus no templo, a nossa vida é completamente transformada. O paralítico, depois que foi curado, enquanto ele está no tanque de Betesda, fora do templo, no meio da multidão, ele recebe a cura, mas ele não reconhece Jesus. Tanto que quando perguntam para ele quem o curou, ele não sabe dizer quem é. Mas logo lá na frente, ele se encontra com Jesus no templo e aí ele reconhece Jesus. Ele tem um encontro verdadeiro com Jesus no templo e logo depois, em seguida, ele passa a propagar o seu milagre e dizer que quem o curara era Jesus. Então, hoje, o templo é o nosso corpo. Somos o templo do Espírito Santo. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus neste templo,
a nossa vida muda completamente. Antes, assim como o paralítico, encontramos Jesus da maneira como todos encontram Jesus, superficialmente. Mas quando, no templo, este corpo que é templo do Espírito Santo tem um encontro verdadeiro com Jesus, nós passamos a ter uma outra visão da vida. Nós passamos a entender e começamos um relacionamento íntimo com este Jesus, e a nossa vida, ela é completamente mudada, transformada. E aí acontece uma outra coisa extraordinária. Jesus disse para aquele homem: ora, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim é conosco também. Quando nós encontramos no templo, no altar deste templo, que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo, quando encontramos Jesus, nós entendemos que dali para frente, nós precisamos cada vez mais ter um relacionamento íntimo com Jesus, conhecê-lo de perto, passar a depender dele, passar a ter a nossa vida colocada nos exemplos e ensinamentos dele, ele passando a viver em nós. E aí nós temos uma visão muito importante, uma compreensão muito importante. Nesse relacionamento íntimo, nós passamos a não pecar mais, procurando não pecar e colocando a nossa vida em ordem, acertando todas as coisas que precisamos acertar no casamento, na profissão, na nossa vida espiritual, no relacionamento com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos, com as pessoas que nos cercam. Nós começamos a colocar tudo em ordem. Começamos a acertar todas as coisas que ainda estão em pendência e estão erradas. Por quê? Porque se assim nós fizermos, não corremos o risco de pecarmos e voltarmos à condição anterior, ou à condição ainda pior da qual nós estávamos. Foi o que Jesus disse para o homem que foi curado: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, diante disto, diante desses 3 segredos, diante desta ilustração desse tanque de Betesda, Minuto de Sabedoria novamente sugere a você: ei, amado e amada do Senhor, pare e pense pelo menos 1 minuto, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você possa ilustrar a nossa mente nesta mensagem, e que eu e você, depois desta mensagem, possamos voltar a este texto, reler novamente, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. E termos ensinamentos em cima desses 3 segredos, para que nós possamos ter o encontro. Já tivemos, mas que possamos ter, fruto deste encontro, um relacionamento íntimo, perfeito, próximo de Jesus, para que possamos ter uma vida em abundância. Sabe por quê? Porque Jesus tem mais milagres para mim e para você. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.